Os estudos da Palavra de Deus são ensinos mais aprofundados, criteriosos de temas bíblicos, ou se não, são estudos expositivos de capítulos inteiros ou de livros até inteiro. E isso causa bastante incômodo em algumas pessoas. Por quê? O que acontece quando a questão entre o ensino da palavra e certos incômodos de alguns crentes? Qual a razão? O que está acontecendo? Que é assim, dizer que uma palavra de Deus, todo crente ama. Até que algum ponto da palavra de Deus toque em algo sensível a ele. Aí você vai ver ninguém reagindo. Aí as trevas que há nesse crente vai reagir. Como por exemplo, dizer que quer participar de estudo, que quer aprender mais a palavra de Deus, isso eu vejo muitas pessoas dizendo. Mas quando chega em determinado ponto, quando a palavra toca em um ponto sensível a ela, que ela goste, que ela quer proteger, ou que vai expor, né, o pecado dela, o erro dela, então aí a coisa muda de figura. Eu vou dar uns exemplos para você entender. Quando você começa a mostrar quais são as verdadeiras características bíblicas de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro obreiro, logo você está prejudicando muito o obreiro, que não se enquadra nesse perfil bíblico, não seu, não da igreja, mas bíblico. Você acha que ele vai deixar barato? Acha que essa pessoa, acha que esse obreiro vai deixar barato? Claro que não. Ele vai reagir. Ele vai reagir tentando prejudicar. Como ele não pode lutar contra a palavra, que ele não é louco, de enfrentar a própria palavra, ele vai então enfrentar o ensinador. Então ele vai caluniar, então ele vai procurar uma série de desculpa, uma série de pressuposto, de picuinha, de meninice, de estupidez, qualquer coisa que seja útil para poder então falar mal do ensinador. Seja qualquer coisa mesmo que seja útil. Sei lá, porque ele assiste o filme do Venom, porque assistiu o filme do Coringa, seja o que for. Ele vai usar isso como tática para prejudicar a imagem, a reputação do ensinador. Assim também, quando você começa a ensinar sobre característica de um pregador animador, sempre na história da Assembleia se falou sobre pregador animador, mas ninguém sabe classificar, identificar um pregador animador. Então, quando você começa a mostrar quais são as características de um pregador animador, o que é animador, que se enquadra nessas características, não vai deixar barato. Ele vai reagir. Quando você começa a expor também o que é santidade, quando você começa a mostrar quais são as verdadeiras doutrinas assembleanas, o que realmente a Assembleia de Deus ensina, aquele pastor que não está ensinando a Bíblia, está ensinando opinião popular, aquilo que é popularmente conhecido na igreja, né, uma série de falácias, ele vai se sentir prejudicado. Ou seja, você está expondo que ele prega muita bobagem. Logo, ele não pode deixar isso barato. De algum jeito, de alguma forma, por algum motivo, ele vai então iniciar uma série de tentativas de prejudicar a pessoa. Mas lembrando que essa perseguição, esse tipo de calúnia, de confrontação, não é contra a pessoa. Essa raiva, esse incômodo é contra o próprio Deus. Eles estão incomodados com a palavra de Deus. É com elas o incômodo. Mas eles, por questão de uma malandragem incubada, eles não vão enfrentar a palavra. Vão enfrentar quem ensina. Para eliminando aquele que é o expoente, então aquele conhecimento não será, né, propagado. As pessoas não darão ouvido a essa pessoa. É uma bela de uma esperteza. Isso é chamado, inclusive, na área da retórica, como falácia do ad hominem. O ad hominem é quando, ao invés de você combater o tema, você combate a pessoa por incapacidade e incompetência de trabalhar em cima do tema. Como o assunto não pode ser questionado biblicamente, então o melhor a se fazer é falar mal da pessoa, criticar a pessoa, perseguir, tentar causar algum tipo de limitação a ela, impedir que pessoas aprendam, né, com essa pessoa. Então, lembrando mais uma vez, existe todo mundo, qualquer pessoa, qualquer pastor, pregador, obreiro, seja quem for, qualquer pessoa que você vê incomodada com estudos, tem algo errado na vida dela. O estudo tocou em algum ponto sensível da vida dela que está fazendo ela reagir desse jeito. As trevas que há nela está fazendo ela reagir, porque é impossível
Alguém que ame a palavra de Deus, persiga a palavra de Deus. E isso é o que eu chamo de amor parcial. Ele ama parcialmente. Tem coisas na Bíblia que ele ama e tem coisas na Bíblia que ele não quer conta, porque é uma ferida contra ele. Expõe o erro dele, expõe o pecado dele. E isso para ele é inaceitável. E sabe uma coisa curiosa, de histórico, pelo menos de experiência da minha vida, é que os crentes bodes amam mais a palavra do que os crentes joio. Existe a diferença que é o seguinte entre eles dois. O bode é aquele crente considerado, chamado, historicamente, de desconcertado. Todo mundo sabe que ele não é crente. Não tem moral na família, na igreja, no trabalho, na escola, lugar nenhum. Todo mundo sabe que ele não é crente. E do outro lado tem o crente joio. O joio se caracteriza pela semelhança com o trigo. Se caracteriza pela presença de frutos. Você olha para ele e você vê e você imagina que ele realmente seja crente de verdade. Mas por dentro não é. É o que é chamado mais popularmente como crente capa, que parece, mas não é. Esse crente capa, ele odeia mais a palavra do que o bode. E sabe por quê? Porque o bode, o pecado dele já é exposto, já é conhecido. Ele não tem o que esconder. Todo mundo sabe que ele vive uma vida errada. Então, não tem porquê ele se incomodar com o estudo. Já o crente joio é diferente. Ele tem o que esconder. O ensino, o estudo incomoda ele, porque o estudo vai expor o pecado dele, vai expor a hipocrisia dele, vai expor a vida errada dele. Então, ele tem algo a proteger. E por isso que geralmente esses crentes joio têm maior tendência a fugirem e a combater o ensino sistemático da palavra de Deus. Geralmente são os crentes joio aqueles que fazem bico, cara feia, durante aquelas pregações corretivas. São esses geralmente que fazem bico, fazem cara feia. Fica incomodado com as pregações mais duras, mais firmes, mais corretivas, repreensivas que os pastores algumas vezes dão. Então, para concluir, quando alguém se levanta contra a palavra de Deus, ou tem algo errado na vida dele, geralmente tem algo errado na vida dele, que o estudo o incomodou, porque quando o estudo está sendo assim, agradando a ele, ao ponto de vista dele, está agradando o comportamento dele, então ele ama e apoia. Mas quando o estudo começa a expor coisa que o prejudique, irmão, não é porque tem algo errado sendo ensinado, porque senão todos os pregadores seriam impedidos de pregar. Não é porque tem algo errado. É porque algo está incomodando. Algo do ensino está tocando em um ponto sensível da vida dele que ele não quer que seja exposto. É isso. É essa a questão. Geralmente tem algo errado e ele vai sofrer as consequências. Porque a perseguição não é contra a pessoa. Jesus Cristo disse: se alguém vos ouve, a mim me ouve. Se alguém não vos ouve, não ouve a mim. Pronto. É isso aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.